Olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta aqui ao nosso curso de Direito Constitucional, aqui do Eu Quero Passar. Meu nome é Walter da Cruz e estou com vocês aí nesse nosso caminho pela aprovação no concurso público. Tudo bem? Bom, hoje nós vamos falar um pouco da organização da Constituição. Como é que ela se organiza, né? Como é que ela se divide? E vamos falar de alguns aspectos importantes da Constituição, como, por exemplo, a importância, né, do seu texto inicial, que é o preâmbulo. Vamos falar aí de como se organiza o texto principal, como ele se divide. E, ao final, vamos falar também do ato das disposições constitucionais transitórias, o ADCT. Vamos entender o que é o ADCT, qual a sua função, tá? E entender aquilo que é mais cobrado sobre essa parte da Constituição. Ok? Vamos lá? Vamos começar então? Então, vem aqui para o quadro, por favor. Pessoal, aqui vocês podem ver que eu coloquei um título para dar início à nossa discussão, que é a organização da Constituição. Você que está aí em casa, com certeza está com a sua Constituição aí, já leu muitos artigos, né, tem lido bastante. Importante dizer que você não precisa decorar toda a Constituição, mas tem que estar fazendo aquela leitura pontual, aquela leitura constante, né? Porque aos poucos você vai entendendo todo o sistema da Constituição, como ela funciona, e muitas vezes você vai se deparar com alguns artigos constitucionais, embora você talvez não tenha estudado sobre aquele texto propriamente dito, você vai ter condição de entender qual é a mensagem, né, que aquela questão está querendo tirar de você, qual é a informação que ela espera que você confirme no seu enunciado. Então vamos lá. Vocês podem perceber que a Constituição ela se divide aí em títulos, capítulos, seções, né? Na verdade, os títulos eles se dividem em capítulos, né? Então você tem um título principal, né? E esses títulos eles vêm divididos em capítulos, e os capítulos podem se subdividir em seções. Evidentemente que às vezes você tem determinado título da Constituição que já vem os seus artigos, né? Nem todos os títulos da Constituição são divididos em capítulos, mas você vai perceber que alguns são, e os capítulos se subdividem em seções. Dependendo da matéria, da complexidade da matéria, né, do tamanho do assunto a ser discutido pela Constituição, pode haver essa subdivisão. Então é importante. A Constituição, numa discussão primeira, se divide em títulos, capítulos e seções, sendo que todos esses títulos, capítulos e seções vêm representados aí por algarismos romanos, né? Título 1, Título 2, Título 3, Capítulo 1, Capítulo 2, Capítulo 3, Capítulo 4. A mesma coisa acontece com as seções. A seção 1, a seção 2, a seção 3 e a seção 4 e assim por diante. No entanto, pessoal, nós temos também aquela divisão que acontece nos artigos. Primeiro você tem um artigo, né? Então vamos lá. Você está no capítulo 2, né, da Constituição, e aí você vai ver os artigos lá do capítulo 2. Esses artigos eles podem se dividir de várias formas, como os exemplos que eu vou dar para vocês, né? Aí os artigos eles se dividem em parágrafos, em incisos e alíneas, correto? E os parágrafos podem vir como subdivisão dos incisos, ou podem vir diretamente logo após o artigo. Às vezes você tem o artigo, tem o caput, quer dizer, aquele texto principal do artigo, e depois, se houver uma necessidade de pormenorizar, de explicar melhor aquele artigo, ele pode vir dividido em parágrafo 1º, parágrafo 2º, parágrafo 3º, né, e assim por diante. Ou pode ter o parágrafo único, você já deve ter visto aí na Constituição, né? Da mesma forma, o artigo pode ser dividido em incisos. Inciso 1, inciso 2, inciso 3, inciso 4, inciso 5, né?
esses incisos também podem ser divididos em alíneas. Olha o que eu estou dizendo. Você pode ter, por exemplo, o artigo 3º, né? Se divide, né, em incisos, inciso 1, inciso 2, inciso 3. No inciso 3 você pode ter ali uma outra subdivisão, né, que é a linha A, a linha B, a linha C, a linha D. Tudo bem, pessoal? Então, isso é só para você entender um pouco da estrutura da Constituição, porque vamos estar aí falando cada vez mais dos artigos, dos incisos, dos parágrafos da Constituição, né, em cada um de seus capítulos e seções, certo? E é importante que você entenda aí essa dinâmica da organização, da estruturação da Constituição, ok? Eu coloquei aqui também alguns exemplos para ficar mais claro para a gente essa estrutura da Constituição. Vamos lá? Voltem aqui para o nosso quadro, né? Então aí, olha só, eu coloquei aqui como exemplo do que eu estou ilustrando para vocês, narrando para vocês, o título 2. O que trata o título 2 da nossa Constituição? Fala dos direitos e garantias fundamentais. Este é o título, correto? Né? O título 2, ele vem subdividido em capítulos, né? E o capítulo 1 do título 2 fala dos direitos e deveres individuais e coletivos. Então notem, você tem o título, que é o tema principal, né, dos direitos e garantias fundamentais, e esse título ele vem subdividido em capítulos. O primeiro vai tratar dos direitos e deveres individuais e coletivos, mas você que está aí com a Constituição vai perceber que nós temos mais capítulos no título 2, né, que vai tratando de forma bem pormenorizada todos esses assuntos acerca dos direitos e garantias fundamentais. Correto? Dando sequência aí, né? Aqui, um exemplo aqui de capítulo que é dividido em seção. O capítulo 5 da Constituição. Se você tiver com a Constituição aí em casa, pode dar uma olhada aí. Capítulo 5, né, que fala do Distrito Federal e dos territórios. Quer dizer, como é que se organiza o Distrito Federal e os territórios brasileiros. E aí, este capítulo 5 vem subdividido em seção. Como eu disse para vocês, nós temos o título, que é o título principal, né, é o assunto principal, que pode ser dividido em capítulos. No nosso exemplo aqui, o capítulo 5, né, que trata do Distrito Federal e dos territórios. E esse capítulo 5 ainda sofre uma outra subdivisão, que é a chamada seção, que você encontra lá. Então, a seção 1 vai falar do Distrito Federal. Evidentemente, a seção 2 vai tratar dos territórios brasileiros. Vamos só ler aqui o texto, né, aproveitar essa oportunidade, não vamos deixar aqui de ler e ir aí já decorando alguns assuntos importantes da Constituição. O artigo 32 diz o seguinte: o Distrito Federal, vedada sua divisão em municípios, reger-se-á por lei orgânica, votada em 2 turnos, com interstício mínimo de 10 dias, e aprovada por 2/3 da Câmara Legislativa, que a promulgará, atendidos os princípios estabelecidos nessa Constituição. Parágrafo 1º. Olha aqui, pessoal, um exemplo de parágrafo, quer dizer, um artigo. Aqui a gente vê bem claro como a Constituição ela pode se subdividir de várias maneiras. Capítulo 5, seção 1, artigo 32, parágrafo 1º. Parágrafo 1º. Ao Distrito Federal são atribuídas as competências legislativas reservadas aos estados e municípios. Então, evidentemente, nós estamos aqui tratando apenas da organização da Constituição. Mas já fique aí para vocês essa informação, olha só, né? O Distrito Federal pode ser dividido em municípios? O artigo 32 deixa claro para a gente que não, né? O Distrito Federal não pode. O Distrito Federal é um ente anômalo, né? Diferente daquilo que é a organização principal do nosso Estado brasileiro, né? Que é a divisão em União, Estados e municípios, né? O Distrito Federal tem uma organização bastante peculiar,
importante você dar um pulo lá no capítulo 5, né, e verificar aí como é que fica a organização constitucional do Distrito Federal e dos territórios. Dá uma lida nisso que pode ser objeto de prova. Ok, pessoal? Tranquilíssimo? Olha aqui, um outro exemplo. O artigo 3º da nossa Constituição diz o seguinte: constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. Pensa num artigo importante que você vai precisar para o seu concurso público. O artigo 3º, né, fala dos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. Sempre lembrando que não podemos confundir objetivos fundamentais com fundamentos, né? Com os princípios fundamentais da Constituição. Vamos falar disso com mais calma, mas já aprendam que são coisas diferentes, embora, evidentemente, tenham uma relação muito grande. Então vamos lá. Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. Inciso 1. Inciso 1 diz o seguinte: construir uma sociedade livre, justa e solidária. Está na Constituição, né? Ou seja, existe esse objetivo, ele é constitucional. Construir uma sociedade livre, justa e solidária. O inciso 2 diz o seguinte: garantir o desenvolvimento nacional, né? É importante que o Estado ele crie políticas de desenvolvimento, né, para a nação. É um mandamento constitucional. Inciso 3, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. Inciso 3. Inciso 4, promover o bem de todos sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. O inciso 4 do artigo 3º é um inciso que, na atualidade, ele é muito evocado, né, toda vez que algum preconceito, né, ele se manifesta na sociedade, seja racial, né, seja sexual, seja em relação à idade, né, ou a questão da xenofobia, né, de uma presença estrangeira no país. Quer dizer, qualquer preconceito de qualquer uma dessas naturezas, ele é vedado pela Constituição no seu inciso 4, artigo 3º. Importante dizer, pessoal, que tratando do tema dessa nossa aula de hoje, né, que aqui nós temos uma forma de organização muito comum na Constituição. Você tem o artigo, o exemplo, o artigo 3º, e depois, para que o caput, né, o texto principal, né, do artigo seja melhor explicado, ele vem subdividido em incisos. Inciso 1, inciso 2, inciso 3, inciso 4. Né? O artigo 3º, repito, um artigo extremamente importante aí da nossa Constituição. Tudo bem, pessoal? Então, sempre lembrem, a Constituição ela tem uma organização que nos ajuda a entendê-la melhor, né? Os temas são muitos, a Constituição, como ela é um poder constitucional originário, ilimitado, ela tenta tratar de todas as matérias e precisa regular todas essas matérias, então ela tem essa organização. Então vamos lembrar? A Constituição se divide em títulos, capítulos e seções. Nem sempre acontece isso. Às vezes você tem o título, depois os artigos. Mas ocorre com frequência de que você tem o título, o tema, a matéria principal, subdividida em capítulos, e ocorre também que esses capítulos se subdividem ainda em seções. Ok, pessoal? Dê uma olhada nisso. Espero que essa aula ajude você a entender melhor aí a dinâmica da Constituição, a forma como ela foi organizada pelo legislador e facilite o seu estudo. Ok? Na próxima aula vamos dar sequência a esse tema da organização da Constituição, falando para vocês sobre o famoso preâmbulo, né? Aquele texto que inicia a nossa Constituição antes do texto principal.
vamos falar de todos os debates que são aí traçados sobre o preâmbulo constitucional, ok? Um grande abraço para vocês, até a próxima aula, estudem!